Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem, só está chovendo o dia todo com chuva hoje. A ideia era gravar um outro vídeo para compartilhar com vocês, mas com chuva as coisas não funcionam por aqui. Para não deixar vocês sem vídeo, então eu decidi conversar um pouquinho, né? Como eu comentei com vocês nos últimos vídeos aí, tinha acontecido uma grande mudança nessa casa, no fim que iríamos dar para essa casa, né? Não digo fim, é um novo destino para essa casa. Até então, a nossa ideia sempre foi deixar ela fechada, não alugar, por várias coisas, né? Primeiro que a casa deteriora, aqui na minha rua não é legal ter cachorro, porque já tem vários. E como é uma rua com muitos idosos, eles já se incomodam bastante com os que tem. Então eu não gostaria que o nosso inquilino fosse ter cães que fossem incomodar ainda mais os nossos vizinhos. Afinal de contas, são idosos, querem sossego, dormem à tarde, levantam mais tarde. Eu acho que todo mundo deve entender como é que é a vida das pessoas que já trabalharam, né? Afinal de contas, trabalharam uma vida toda. Quando chega na velhice, eles querem um pouco mais de paz, sossego e ter a sua rotina ali da melhor forma para eles, né? Então, isso também pesava bastante. Outra coisa, a nossa casa vai ficar semi-mobiliada, porque vai ficar a cozinha montada, lá fora muitas coisas, os banheiros, toda a parte de iluminação. Então não é todo mundo que zela pelas coisas dos outros. Então eu sempre fui inquilina a minha vida toda e procurei sempre cuidar das coisas dos outros como se fossem minhas. E muitas vezes eu pegava casas bem deterioradas, bem feias e procurava melhorar muito. Hoje eu já sou uma outra pessoa. Hoje eu transformaria qualquer ambiente, como vocês vão ver na nossa mudança para a Itália. Independente de ser nossa casa ou ser uma casa alugada, vocês vão ver muitas melhorias que eu vou fazer nos ambientes, gastando pouquíssimo. Vai servir de muita inspiração para vocês aí que não têm ideia ou que pensam que precisam gastar horrores com reforma ou contratar mão de obra para renovar os ambientes. Então, eu vou compartilhar muita coisa bacana com vocês quando eu for morar na Itália, né? Por enquanto estamos aqui no Brasil, mas é por pouco tempo. E então, como eu falei, a nossa ideia inicial era sempre deixar essa casa fechada. E aí, de vez em quando, a minha irmã viria fazer uma limpeza, abrir, parejar, ou até mesmo ia pedir para o meu vizinho da frente, vinha abrir a casa para arejar de vez em quando. Talvez a ajudante da minha outra vizinha mais para frente poderia vir aqui a cada 15, 20 dias, dar uma limpada na casa, que por mais que fique fechada, o pó sempre acaba entrando, né? Para fazer manutenção. Aí nós iríamos manter isso. Não iríamos desligar luz, nem água, nada disso. Iria manter as contas básicas sendo pagas e a casa continuaria à venda. Ok, esses eram os nossos planos, né? Mas aí, quando o rapaz da imobiliária veio renovar, veio fazer um vídeo mais atualizado da casa para colocar na nossa pasta lá na imobiliária, ele me cogitou a possibilidade de alugar para ele, porque ele casa em novembro, então estavam procurando um apartamento ou uma casa, e essa aqui seria perfeita para eles começar a vida. Por quê? Porque ela já estaria parcialmente mobiliada, uma casa que era só entrar, trazer o restante das coisas que faltassem e morar. E como a imobiliária é aqui pertinho da minha casa, então seria muito viável para eles ir trabalhar. Ok, né? Conversei bastante com eles, vi que eram um casal que se enquadrava mais ou menos no perfil em que nós buscávamos, se fosse a possibilidade de alugar. Conversei com o Léo concordou, entramos num acordo sobre o valor, que seria o aluguel, e o objetivo da alocação deles seria um aluguel com possibilidade de compra. Daqui um ano, né, um ano, dois por aí, quando eles tivessem possibilidade de comprar essa casa, eles nos fariam uma proposta. Até porque eles estão gastando muito com o casamento. Eles vão fazer um casamento razoavelmente grande, né? Porque eles têm bastante família, amigos. Como nós sabemos, hoje em dia tudo é alto. Os gastos quando você vai fazer qualquer coisa.
E ok, eu gostei muito deles, são um casal assim maravilhoso que eu concordei logo de cara assim em alugar a casa para eles. Porque eles combinam conosco, porque eles têm a mesma mentalidade que nós, porque são um casal que estão começando a vida bem no perfil que eu gosto, né? Aí ok. Aí semana passada, ou na anterior, não lembro direito, eles fizeram um contrato, né? Tudo bem certinho, como manda a legislação, concordaram com o valor que nós estávamos pedindo, e aí a parte jurídica da própria imobiliária redigiu o contrato e era só eu assinar. Até a moça, né, já tinha assinado, deixado tudo ok, eu só não fui assinar naquele dia porque era final de tarde, o Andrezinho não estava muito legal, e estava ventando, estava frio, então eu disse para ela que naquele dia não poderia. Só que a gente não sabe dos planos de Deus, das coisas que tá tudo planejado. O caminho já está traçado e não depende de nós o tempo todo, né? Existe sempre algo que está além do nosso poder, né? Digamos assim. A gente planeja as coisas de uma forma, mas Deus prepara de outra. E já nesse mesmo dia aí de noitinha, a nova dona dessa casa me chamou e me pediu se eu tinha ido assinar o contrato de locação, que até então ela sabia que a casa ia ser alugada com proposta de compra no futuro. Aí eu falei para ela que não tinha ido porque por causa do clima, que o Andrezinho não estava legal, mas que eu iria no dia seguinte. Ela me pediu para esperar pelo menos mais um dia, porque ela precisava tomar uma decisão. E aí, né, concordei em esperar, e a decisão dela partiu acho que no dia seguinte, já se eu não me engano, dali 2 dias, ela conseguiu vender a casa dela e comprou a nossa. Então, essa casa foi vendida. Ela não sairá da nossa família, continuará com a nossa família, mas não nós mais como donos. Para nós foi muito bom ter acontecido tudo isso, por quê? Porque a nossa casa vai ser cuidada por membros da nossa própria família, que quando nós vier para o Brasil, nós iremos vir na nossa casa, digamos assim, né? E também porque nós vamos ter um dinheiro para começar a nossa vida na Itália, independente de nós comprar alguma coisa agora ou não. Mas nós teremos uma segurança maior. A gente fez um planejamento financeiro, é claro, como tudo nessa nossa vida, nós devemos planejar para ficar com o pé no chão, para não ter problemas, preocupações, principalmente quando você vai para um novo país. Você precisa sim ter um planejamento financeiro, guardar uma boa quantia, ver o valor da moeda de outro país, calcular mais ou menos e juntar. Se você não tem um dinheiro guardado, junte um dinheiro e guarde. Se você tem planos de mudar para outro país no futuro, faça uma boa economia, digamos assim. Junte dinheiro para você começar a vida em outro país. Porque não é fácil, é muito difícil. Você vai precisar de dinheiro, o nosso dinheiro é mais desvalorizado do que a moeda, digamos, nós estamos indo para a Europa, lá é euro, então o euro vale muito mais do que o real, então cada real, imagina, para R$1 é 5,37 que eu vi a cotação, R$5,37 para cada euro. Então é pouquíssimo dinheiro que o nosso vale, né? E aí você precisa ter um bom planejamento, principalmente quando você tem filhos, no nosso caso, filhos pequenos. Por que eu ainda não fui? Não é por falta de dinheiro, porque a gente fez um planejamento, a gente fez guardou, nós tínhamos economias guardadas, a gente vendeu o carro, eu vendi as coisas de casa e deu para juntar um dinheirinho. Só que, mesmo você tendo dinheiro, ainda é difícil.
Tá sendo complicado para o Léo alugar um lugar para nós, por quê? Porque as exigências são muitas, porque os italianos são extremamente desconfiados, porque você precisa primeiro conquistar eles, e quando você encontra um lugar, que o Léo já encontrou alguns lugares legais, mas são muito longe de onde ele trabalha, então não dá para nós. Ou então, quando aparece, não cabe no nosso bolso. Por quê? Porque nós não queremos dar um passo maior que a nossa perna. Porque não adianta eu alugar um apartamento de 800 euros agora, sem pensar no futuro. Será que no futuro eu vou ter 800 euros todos os meses para pagar só de aluguel? E aí vem taxa de condomínio, no inverno tem o aquecimento, tem luz, tem outros gastos, tem gasto com gás. Tudo isso você tem que pôr na ponta do lápis, ver a renda que você vai ter. Até então nós só temos a renda do Léo, porque eu não estou lá, eu ainda não sei como é que eu vou trabalhar, quanto eu vou ganhar. Então nós temos que fazer o nosso orçamento baseado na nossa renda agora. O Léo tem um contrato de trabalho numa empresa muito boa. Nós nunca imaginamos que o Léo trabalharia nesse ambiente em que ele está. Só que tem o contrato de experiência, como nós sabemos, em qualquer lugar do mundo tem o contrato de experiência. E o contrato de experiência normalmente na Itália é de 30 dias, mas o Léo já teve a sorte de conseguir para 90 dias. Depois dos 90 dias o contrato é renovado, aí sim por tempo indeterminado, que é o que eles mais pedem quando você vai alugar um imóvel. Contrato de trabalho por tempo indeterminado. Tem lugares que pedem 2 contratos. No caso, seria o contrato do Léo mais o meu. Mas eu nem estou lá para ter um contrato de trabalho. Então, mais uma barreira para você conseguir alugar. Se você vai fazer, quem vai tirar a cidadania se torna ainda mais difícil quando não tem uma assessoria. Por quê? Porque você está indo, você não tem documento, você não tem trabalho, por mais que você tenha dinheiro, eles não vão te alugar o imóvel por pouco tempo. Ou você paga um Airbnb, mas aí você tem que se programar com muito mais antecedência, ou você contrata uma assessoria, que aí eles têm apartamentos que eles fornecem, mas eles cobram. Não pensem que é de graça, que nada é de graça. Nem respirar hoje em dia mais, se duvidar, não é de graça, né? Então, você tem que contratar uma assessoria de confiança, porque hoje em dia tem muitas pessoas que se aproveitam desse tipo de trabalho e acabam levando o teu dinheiro embora e te deixando na mão. Nós não pegamos nenhum tipo de assessoria, porque como o Léo já morou lá, nós temos parentes lá, temos alguns conhecidos, que é na região onde o Léo tá agora. Não temos parentes nessa região, mas tem esses amigos do Léo, e o Léo tá fazendo muito mais amizades. Meu marido é uma pessoa de luz, ele irradia luz, então é muito fácil gostar do Léo. O Léo é um ser iluminado. Então ele tá fazendo novas amizades, e agora que as possibilidades de nós alugar algo com mais facilidade aumentam. Como o Léo faz 20 dias, 15 dias que ele tá nesse novo trabalho, é cedo ainda, então vocês precisam ter paciência, da mesma forma que eu tô tendo, para compartilhar as novidades que virão por aí. Muitas novidades, muitas. Eu tenho muitas ideias, mas que nem eu falei, eu planejo uma coisa, Deus decide outra. Teve alguns apartamentos que a gente gostou, mas não era para ser, porque ou eles pediram um contrato indeterminado, ou não aceitam criança, ou então é só para 3 pessoas. Tem muitas coisas que vocês precisam avaliar tudo antes de ir. Quem vai no futuro já tem que pensar nisso. Quem não vai, fica sabendo como é que funcionam as coisas lá fora. É que nem aqui no Brasil. Eu iria alugar nossa casa para esse casal porque eles têm um negócio aqui, porque são pessoas da região, então é mais fácil. São pessoas que eu já tenho um certo conhecimento, já sei mais ou menos da renda deles, eles já têm uns trabalhos estáveis. Mas se fosse para alugar para uma outra pessoa, eu também iria pedir referência, eu iria pedir caução, eu iria fazer um seguro. Existe, né, o seguro moradia. Então seria bem mais burocrático também alugar essa casa para uma outra pessoa.
Mas como era para eles, então se tornou um pouco mais fácil. Mas como não era para ser, era para nós vender essa casa, tudo aconteceu do jeito que tinha que ser. Então sim, essa casa foi vendida. Gra, e o restante dos móveis ficarão tudo nessa casa. O que já vendi já foram e as coisas que estão aqui ainda ficarão para a nova dona. Porque não tem lógica eu vender as coisas que, o restante das coisas aqui, sendo que ela vai precisar. Então nós estamos bem felizes com o rumo que as coisas estão seguindo. Quando nós decidimos ir embora do Brasil, né, que a ideia era sempre foi vender essa casa, acho que faz um ano que a gente decidiu vender essa casa, porque a ideia inicial era vender aqui e comprar um sítio. Porque eu sempre quis ter um espaço para eu ter horta, para eu ter jardim, para eu ter animais, mas não era para ser. Agora, não, né? Talvez no futuro. No futuro a Deus pertence, mas por hora não era para ser. E aí, quando a gente decidiu ir, que eu comecei a vender as coisas, até porque nós precisávamos de dinheiro para começar a nossa nova vida lá na Itália. Por que essa pessoa só decidiu comprar a nossa casa agora? Por que ela não pensou nisso antes? Porque até então a ideia não era ela comprar aqui. Há um tempo atrás ela já tentou vender a casa dela, ficou acho que uns 2 anos, veio alguns interessados, mas nunca deu certo de fechar negócio, porque não era para ser. Às vezes a gente questiona, né? Quer alguma coisa agora e não dá certo, você tenta, mas não dá. Aí você se questiona, por que não acontece? Por que não dá certo? É porque não é a hora. É difícil para nós, eu vejo para mim agora que eu tenho que ficar esperando as coisas acontecer para eu poder dar um pontapé na minha vida, dar uma continuidade para minha vida, porque desde quando a gente decidiu ir embora, eu estou estacionada, eu não dei um passo para frente. E para mim, que sou uma mulher muito ativa, que sou uma mulher muito planejar as coisas, executar, tá sempre em busca de novidades, seja para nossa casa, seja para nossa vida. Então tá sendo muito difícil para mim ter que passar por esse processo todo, mas não tem outro jeito. Eu adoeci, eu ando de mau humor, tem dias que eu choro, mas tudo é um processo para eu aprender a ter mais paciência, a esperar as coisas acontecerem na hora certa. Eu podia ter pego os meninos e já ter ido para a Itália. Podia, claro que sim. Então eu poderia ter sido bem imprudente e simplesmente pegar uma casa aí 30 dias de Airbnb. Mas não é assim que funciona quando a gente planeja as coisas, quando a gente pensa no futuro, pensa nas consequências das nossas imprudências. Pensa que se fosse só eu e o Léo era diferente, eu já teria ido junto com ele. Mas nós temos 2 filhos pequenos ainda. Então se torna um pouco mais complicado. Eu e o Léo somos responsáveis por eles. Nós temos a obrigação de dar conforto e bem-estar para os nossos filhos. Então eu tenho que todo dia é um aprendizado novo para mim. Todo dia eu tenho que me autocorrigir, me superar todos os dias, porque não é fácil, não é nada fácil para mim, que sou muito ativa, que estou sempre em busca de coisas novas, quem está aqui no canal desde o começo me conhece, sabe como é que eu sou. Então é bem complicado, está sendo bem difícil esse processo de esperar. Mas eu sei que na hora certa tudo vai acontecer e a recompensa será maravilhosa. Eu tenho que ter paciência, eu estou procurando aprender todo dia um pouquinho para colher bons frutos no futuro. Eu tenho que ser prudente pela minha família, então é o que eu estou buscando ser todos os dias. As plantas, todas as plantas que tem na nossa casa irão ficar, eu não preciso mais me preocupar em vender ou doar, o que foi já foi, o que está aqui vai permanecer aqui. Porque essa pessoa que vem morar aqui ama plantas do mesmo jeito que eu. Vai cuidar muito bem delas e com certeza terá muitas mais.
e a minha casa não estaria em melhores mãos, né, digamos assim, do que nas mãos dela, né. Estamos felizes por essa pessoa decidir comprar a nossa casa, felizes porque, como eu falei, vamos ter um dinheiro para nos trazer um pouco mais de segurança na nossa ida definitiva para a Itália. Se vamos comprar alguma coisa, queremos, mas não vai ser agora, vai ser mais para frente, porque definir um lugar para nós construir um novo lar, chamar aquela casa ou aquele apartamento de nosso novo lar, nossa nova casa definitiva, é complicado. Por quê? Porque você precisa escolher bem o lugar, você precisa se sentir bem no lugar e ter certeza de que você está fazendo um bom investimento. Afinal de contas, não é barato, o dinheiro não cai do céu e nós temos que ser prudentes e pés no chão na hora de investir o nosso suor, né? De tantos anos. Então, devagar, vocês vão acompanhar todas as novidades que virão pela frente. É complicado esperar? Claro que é. Tá sendo para mim, tá sendo para vocês, porque eu nem tenho tanta novidade assim para compartilhar, que nem eu tinha antes, mas devagarinho as coisas vão fluindo. Acho que agora é os últimos processos, os últimos passos aí que a gente está dando. E em breve, tudo será novidade para nós e para vocês que nos acompanham. E eu sei que vocês estão extremamente curiosos para saber quem foi que comprou a nossa casa e quem comprou essa maravilhosa casa que irá continuar na nossa família, que foi algo que eu e o Léo sonhamos desde a nossa infância. Tivemos a oportunidade de construir a nossa família aqui dentro. Cada coisa que foi feita nessa casa tem um pouquinho da nossa história, tem um pouquinho do nosso suor. Muita coisa que eu e ele que fizemos, mesmo as coisas que nós pagamos, foi fruto do nosso suor. Então, quem irá cuidar dessa casa para nós, quem será a nova dona, é a avó, a minha sogra, a mãe do Léo. Ela conseguiu vender a casa dela e comprou a nossa. Então, estamos todos felizes porque a proposta inicial sempre foi a avó vir morar aqui. Mas o que a gente sugeriu para ela era alugar a casa dela e ficar morando na nossa. Até então, ela não concordou com a ideia, porque ela também pensa em que alugar não é fácil, é muito, digamos, é que nem acertar na loteria você encontrar bons inquilinos. Mas, que nem eu falei, Deus sabe de tudo, Deus planeja tudo, e na hora certa ela vendeu a casa, o processo está andando, e agora é só eu embarcar, né? Nós irmos para ela vir morar nessa casa. Então, quando nós vier para o Brasil passear na casa da avó, é na nossa casa que nós iremos ficar. Mais do que eu imaginei, né? Porque eu sempre imaginei assim, meu último dia nessa casa vai ser difícil, porque eu vou sair pelaquela porta e nunca mais voltarei para ela. E dessa forma, não. Eu vou sair pelaquela porta sabendo que um dia eu vou poder voltar e rever a minha casa, rever tudo que eu e o Léo construímos aqui, esse lar, né? Que casa todo mundo tem, mas um lar de verdade, pouquíssimas pessoas conseguem ter. E eu e o Léo temos um lar, porque isso aqui ainda continua sendo o nosso lar. E lá na Itália nós iremos ter um novo lar, porque lar é onde a família é unida, onde existe amor na família, onde existe respeito. Então, qualquer cantinho se transforma num lar quando nós temos tudo que uma família precisa ter: confiança, amor, respeito, estrutura, mãos dadas para seguirmos o futuro junto. E com muita luz, muitas energias boas, porque uma família é feita de energias, uma família é feita de bênção, uma família é feita de coisas boas, de desejos bons, de pés no chão, de realidade, de viver a realidade, respeitar os outros,
Uma família é algo único que poucas famílias conseguem ter. E eu fui abençoada por Deus por ter uma família estruturada, abençoada, amada e muito unida. Nós somos muito unidos. Então, matei a curiosidade de vocês, estamos felizes, estamos radiantes, porque a avó será a nova dona dessa casa, né? Não imaginávamos que seria assim, mas Deus quis que fosse assim. Dessa forma, ela está vindo para um lugar seguro, tranquilo, cheio de luz, lugar que ela sempre gostou também de estar, vai ter mais qualidade de vida, porque aqui o clima é totalmente diferente da onde ela mora hoje. A minha sogra mora em Timbó e lá é muito quente. Então ela está descendo, porque por muitos anos ela morou no litoral, depois ela foi para cima de volta e agora ela desce. O clima litorâneo para ela é maravilhoso, faz muito bem para ela. E por isso nós pensamos no começo em ela vir morar aqui, mas sem a ideia de que ela comprasse. Mas tudo mudou, né? Tudo se encaixou, todas as... São nem coisinhas, né? Como eu posso dizer? Que nem um quebra-cabeça, as peças vão se encaixando na hora certa. Tiveram várias outras pessoas interessadas na nossa casa, mas nunca vieram conhecer, sentir a energia, porque não era para ser. Alguns marcaram visita, mas chegava na hora, surgia algum imprevisto e acabavam que não vinham, porque não era para ser, porque a dona dessa casa seria a avó. E sim, essa casa continua na nossa família. E isso é muito prazeroso, é muito satisfatório para nós em saber disso. Eu vou encerrar por aqui. Mais uma vez, muito obrigada por estarem sempre conosco. Obrigada pelo carinho de sempre, pela torcida, pela paciência em esperar que os novos vídeos cheios de novidades virão em breve. Eu acredito que hoje mais breve do que nunca, né? Falta pouquíssima coisa para se concretizar, para se resolver, para nós ir. A única coisa que falta agora é realmente o Léo assinar um contrato de locação, nós marcar o dia do nosso voo, arrumar as nossas malas e irmos começar uma nova etapa. Estamos morrendo de saudade do papai, da mesma forma que ele de nós, mas em breve nós estaremos todos juntos novamente. Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!